Em meio à efervescência de uma Nova York em plena expansão, nascia em 1946 uma figura destinada a moldar paisagens e redefinir o conceito de ambição: Donald Trump. Sua infância, longe de ser ordinária, desenrolou-se sob o manto de uma família já imersa no lucrativo setor imobiliário. Fred Trump, o patriarca, era um construtor visionário e implacável, cuja sombra e influência se estenderam profundamente sobre o jovem Donald. Não se tratava apenas de privilégio material. Era uma educação rigorosa, pautada pela competitividade e pela incessante busca por resultados, onde o segundo lugar simplesmente não existia. Desde cedo, os sinais de uma ambição desmedida e um espírito combativo eram evidentes em Donald, traços que o pai, com sua visão pragmática e por vezes impiedosa dos negócios, soube nutrir e direcionar. Aos 25 anos, Donald Trump mergulhou de cabeça no império familiar, mas sua visão ia muito além dos modestos empreendimentos habitacionais de seu pai. Nova York, a cidade que nunca dorme, seria o seu palco. Seus primeiros projetos eram audaciosos, beirando a insolência. Ele não apenas construía edifícios, ele orquestrava espetáculos, utilizando técnicas de negociação agressivas e uma sede insaciável por publicidade. A marca Trump começou a ser cravada em arranha-céus, cassinos e hotéis, cada um mais grandioso e ostentoso que o anterior. A aquisição e renovação de propriedades icônicas como o Commodore Hotel e a construção da Trump Tower consolidaram seu nome como sinônimo de luxo, poder e uma certa dose de controvérsia. Ele não apenas construía, ele dominava o horizonte e, com ele, as manchetes. Com a ascensão nos negócios, veio também um estilo de vida que parecia saído das páginas de revistas de fofoca. Casamentos de alto perfil, divórcios estrondosos e um fluxo constante de aparições em tabloides e programas de televisão transformaram Donald Trump de um magnata imobiliário em uma figura pública onipresente. Ele dominava a arte de se autopromover, de transformar sua própria imagem em uma mercadoria valiosa. Sua persona midiática, por vezes caricata, por vezes genial, dividia opiniões. Para alguns, era o magnata visionário, o empreendedor que ousava sonhar grande. Para outros, uma figura controversa, um egocêntrico movido apenas por vaidade. A mídia que ele tanto manipulava era também o espelho que refletia sua imagem complexa e multifacetada. No entanto, nem mesmo a aura de invencibilidade que Donald Trump parecia projetar o poupou de desafios. O império que ele construíra com tanto espetáculo enfrentou crises financeiras severas, com dívidas que se acumulavam em centenas de milhões de dólares. Acusações de práticas comerciais questionáveis e litígios constantes tornaram-se parte de sua rotina. A batalha para manter o império e, mais importante, a imagem intactos era incessante. Houve momentos em que a queda parecia iminente, mas, de alguma forma, ele sempre emergia, muitas vezes mais forte e mais desafiador. Sua resiliência, ou talvez sua teimosia inabalável, era notável. Apesar dos reveses, o desejo de poder e a convicção em sua própria visão permaneciam inalterados, preparando o terreno para uma nova e inesperada fase de sua trajetória. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Apesar das turbulências financeiras e das críticas crescentes, a resiliência de Donald Trump e sua inabalável crença em si mesmo o impulsionaram para um novo e inesperado palco: a política. Não era a primeira vez que flertava com a ideia, mas em meados da década de 2010, o cenário político americano parecia maduro para uma figura como a sua. Ele se apresentava como um outsider, um empresário de sucesso, não um político de carreira, prometendo aplicar a mesma audácia e pragmatismo dos negócios aos problemas da nação. Esse discurso ressoava com uma parcela da população cansada do establishment e ansiosa por mudanças radicais. A ascensão do populismo encontrava em Trump um porta-voz carismático e controverso, alguém que falava diretamente ao descontentamento popular. A ideia de sua candidatura à presidência,
inicialmente vista como uma piada por muitos, logo se transformou em um choque para o sistema político. A campanha presidencial de 2016 de Donald Trump foi um fenômeno sem precedentes. Seus discursos eram inflamados, repletos de retórica anti-establishment e promessas de tornar a América grande novamente. Ele desafiava as convenções políticas, atacava seus oponentes de forma agressiva e desdenhava da mídia tradicional, que frequentemente o criticava. A inovação de sua campanha residiu em grande parte no uso estratégico das redes sociais, que se tornaram seu megafone direto para os eleitores. Ignorando intermediários, Donald Trump comunicava-se sem filtros, criando uma conexão visceral com sua base de apoiadores, os eleitores apoiadores, que viam nele um campeão contra as elites. Essa abordagem polarizou profundamente a sociedade americana, dividindo-a entre fervorosos defensores e oponentes ferrenhos. A cada declaração polêmica, a cada ataque, a campanha ganhava mais atenção, culminando em uma vitória eleitoral que chocou o mundo e teve um impacto global imediato. O empresário que havia prometido abalar Nova York agora prometia abalar Washington, D.C. e o mundo. Sua presidência foi marcada por uma constante sensação de turbulência. Desde o primeiro dia, Donald Trump implementou políticas radicais e tomou decisões controversas que dividiram opiniões. A construção do muro na fronteira com o México, a retirada do Acordo de Paris, as reformas tributárias e as nomeações judiciais conservadoras foram apenas alguns exemplos. A relação com a mídia, já tensa durante a campanha, deteriorou-se ainda mais, com acusações mútuas de notícias falsas e censura. Confrontos com o Congresso, a comunidade internacional e até mesmo dentro de seu próprio governo eram a norma, não a exceção. Ele enfrentou investigações, incluindo a do procurador especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016, e 2 processos de impeachment, ambos sem sucesso. No entanto, a lealdade inabalável de sua base de apoiadores, os eleitores apoiadores, permaneceu intacta, desafiando todas as expectativas e a oposição ferrenha do antagonista. Ao final de seu mandato, o legado de Donald Trump era intensamente debatido. Para seus apoiadores, ele havia cumprido suas promessas, fortalecido a economia e restaurado o orgulho nacional. Para seus críticos, ele havia corroído as instituições democráticas, aprofundado as divisões sociais e prejudicado a reputação dos Estados Unidos no cenário mundial. A campanha de reeleição de 2020 aconteceu em meio a uma pandemia global e uma economia em crise. Donald Trump, o protagonista, mais uma vez, desafiou as pesquisas e a mídia, mas desta vez o resultado foi diferente. Ele foi derrotado. Contudo, a história não terminaria ali. Donald Trump recusou-se a aceitar o resultado, alegando fraude eleitoral em massa. Essa recusa deu início a uma série de eventos dramáticos, culminando em um episódio sem precedentes na história americana. A recusa em aceitar a derrota eleitoral inflamou ainda mais as tensões pós-eleitorais que já fervilhavam nos Estados Unidos. Discursos inflamados, repletos de alegações infundadas de fraude, ecoavam em comícios e plataformas digitais, mobilizando uma base de apoiadores fervorosos e cada vez mais radicais. O clímax dessa escalada de retórica e frustração popular ocorreu em 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de eleitores apoiadores, incitada pelas palavras de Donald Trump, marchou em direção ao Capitólio. A invasão do Capitólio, o coração da democracia americana, foi um evento chocante e sem precedentes. Imagens de caos, violência e vandalismo se espalharam pelo mundo, retratando uma nação à beira do abismo. A condenação foi generalizada, tanto nacional quanto internacionalmente, e as consequências legais e políticas para os envolvidos, e para o próprio Donald Trump, foram severas. A imagem de Donald Trump, o protagonista, que já era controversa, ficou indelével e irremediavelmente manchada, e a polarização da sociedade americana atingiu um ápice perigoso. Após deixar a Casa Branca, o silêncio inicial de Donald Trump
foi rapidamente substituído por uma avalanche de desafios legais. Múltiplas investigações criminais e civis foram abertas contra ele em diversos estados e a nível federal. Questões envolvendo suas finanças, seus negócios, sua conduta antes e durante a presidência e seu papel nos eventos de 6 de janeiro o colocaram no centro de um turbilhão jurídico. O impacto desses processos não se limitou apenas à sua reputação. Seus negócios e sua fortuna pessoal também sentiram o peso das acusações e dos custos legais. Apesar de tudo, Donald Trump, o empresário que sempre soube como se reinventar, travava uma luta incessante para manter sua influência e relevância política. Ele continuava a ser uma força a ser reconhecida, um magnetismo para seus eleitores, apoiadores e um alvo constante para a oposição. Ao longo de toda essa jornada turbulenta, a família de Donald Trump desempenhou um papel crucial, atuando como um pilar de defesa e apoio incondicional. Ivanka, Donald Jr., Eric e outros membros da família Trump permaneceram ao seu lado, defendendo-o publicamente e participando ativamente de suas iniciativas políticas e empresariais. No entanto, o cenário político e legal implacável também testou a lealdade de muitos. Enquanto alguns ex-colaboradores e aliados permaneceram fiéis à sua causa, outros, percebendo a mudança dos ventos políticos, se afastaram. Alguns até se tornando críticos abertos, gerando um elemento de traição percebida que ecoava nas declarações de Donald Trump. Essa dinâmica de lealdade e deserção moldou a narrativa em torno de sua figura, alimentando tanto a busca por redenção política quanto um desejo palpável de vingança contra aqueles que considerava desleais. O futuro de Donald Trump, o protagonista, permanece envolto em incertezas e especulações. Sua trajetória, marcada por reviravoltas dramáticas, ascensões meteóricas e quedas retumbantes, continua a ser objeto de intenso debate. As especulações sobre um possível retorno à política, talvez uma nova candidatura presidencial, são constantes, mantendo seus apoiadores em expectativa e seus críticos em alerta. Independentemente de suas futuras decisões, é inegável o impacto duradouro de sua era na política americana e mundial. Ele redefiniu a figura do líder político, desafiou as normas democráticas e acentuou as divisões sociais, deixando um legado indelével e profundamente controverso. A questão de como a história o julgará, se como um visionário incompreendido ou um demagogo perigoso, ainda está em aberto. A trajetória de Donald Trump, complexa e cheia de reviravoltas, termina não com um ponto final, mas com uma reticência, uma promessa de que, para o bem ou para o mal, seu nome continuará a ecoar nos anais da história, um lembrete vívido da capacidade humana de inspirar tanto a adoração quanto a aversão mais profunda.